bem-vindo a mais um Saúde em Pauta, que hoje recebe o CEO do HCOR, Dr. Fernando Torelli, que vem falar para a gente dos desafios da gestão do Hospital do Coração. Torelli, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, e para mim é um orgulho, né, poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, da vivência do HCOR com todas as pessoas que assistem esse programa tão bacana. Veja, eu tenho aqui que fazer uma confissão. Enquanto a gente aguardava aqui, eu já fui explorando a presença do Torelli aqui. Nós conversamos bastante e aprendi muito, e tenho certeza que vocês vão aprender também. Torelli, vamos começar do princípio. Você fez administração, certo? Eu me formei em economia. Economia, ok. Economia. E como é que você se envolveu com gestão de hospital? Vamos pegar lá na tua carreira. Nós vamos chegar no HCOR, mas vamos pegar essa trajetória. Tem uma história que não é muito feliz, né? Eu, na minha adolescência, o meu pai sofreu um acidente de carro e ele teve uma fratura na medula e ele ficou 1 ano internado no HC de Porto Alegre. E o HC de Porto Alegre, ele ficava a 1 quadra de onde eu morava. Então, da janela do meu quarto, eu via o HC de Porto Alegre. Tá. E eu, como adolescente, eu ia todo dia no HC como familiar, visitar meu pai, que passou 2, 3 vezes pela UTI, que teve todas as complicações possíveis e que no final teve alta, com várias sequelas, mas teve alta do hospital. Quando eu me formei, eu recebi 2 propostas de emprego. Uma para trabalhar numa metalúrgica e outra para trabalhar num hospital. E esse hospital era o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Onde seu pai havia ficado. E onde eu passei parte da minha vida e todos os dias olhando pela janela do meu quarto. Certo. Né? E eu tomei a decisão. Nunca tinha imaginado trabalhar em um hospital, né? Me formei em economia para trabalhar em organizações outras. Tá. E eu tomei a decisão de trabalhar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre como chefe de recrutamento e treinamento. Foi meu primeiro emprego na área da saúde, né? E aí de lá você foi caminhando então dentro da hierarquia do hospital. Eu fui gerente de suprimentos, fui gerente de recursos humanos. E 20 anos depois, como cargo de vice-presidente administrativo, de executivo, num hospital universitário, era sempre ocupado por um professor da medicina, eu tomei a decisão de pedir demissão e ir para um outro hospital como gerente de recursos humanos. E 8 meses depois, eu fui convidado para ser o vice-presidente administrativo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E aí eu voltei para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu trabalhei 4 anos como vice-presidente, comecei a minha carreira executiva. Eu falo muito nos meus cursos, palestras, que você tem que dirigir a sua carreira. E que você não pode ficar num lugar onde você não está feliz. Então, a minha saída do Hospital de Clínicas foi o que gerou o meu retorno e me colocou na carreira executiva. Não mais como gerente, sim como vice-presidente de uma organização de 500 leitos, um dos grandes patrimônios da saúde do Rio Grande do Sul, né? E eu me tornei vice-presidente administrativo. E como vice-presidente administrativo, eu fiz uma série de ações de melhoria de gestão, melhoria de performance, melhoria de resultado. E num determinado momento, o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, ele construiu um prédio, imaginando que o prédio ia ficar pronto em X tempo, não ficou. Com isso, teve que fazer o pagamento da dívida contraída com o financiamento do prédio e começou a ter problema de caixa e tentou buscar um administrador que tinha como referência trabalhar em busca de resultados, excelência operacional. E aí eu fui convidado para ir para o Hospital Moinhos de Vento, onde fiquei 8 anos como CEO, e participando novamente de uma transformação do processo de gestão. São sempre desafios, né, Torelli? Ninguém me convida quando está tranquilo. Né? Essa é uma só para surfar ondas grandes, né, Torelli? Não, é ondas grandes e com uma característica importante, né? É no momento do pico da crise. Tá. Eu brinco que é aquele momento onde o piloto do avião diz assim: senhores passageiros, vamos passar por uma área de e você fica rezando para a luz apagar, né? Isso. Então, nesse momento é que as 2 oportunidades profissionais lá no Sul
né? Mas muito me orgulha porque o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um dos melhores hospitais públicos do Brasil, Sim. Um dos poucos que tem acreditação de Joint Commission, e o Hospital Moinhos de Vento está entre os 3, 4 melhores hospitais do Brasil. Então é bacana você passar por organizações como essas, você aprende e você deixa também um legado. Tá. E aí, como é que foi a vinda do Sul para São Paulo? Você estava lá no Moinhos de Vento, tal, pegou lá no momento difícil, arrumou tudo. Não, tudo nunca, né? Nunca, mas vamos dizer que deixou bem melhor do que você pegou. Eu acho que assim, a grande construção que você faz, não num hospital, mas em qualquer empresa, ou até na vida, é formar uma boa equipe. Tá. Né? Para você assegurar que vai ter perpetuidade, que aquela obra não é uma obra pessoal. Tá. Né? E no Hospital Moinhos de Vento chegou um momento onde, com muitos desafios, mas o hospital estava muito bem, crescendo. E eu recebo um convite do Dr. Paulo Chapchap, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês. E é importante, assim, aqui em São Paulo, as pessoas não têm a dimensão de como a periferia brasileira, né, a zona não rica, o Sul olha para o Sírio-Libanês, para o Einstein, como instituições extremamente de excelência. Eu recebo um convite do Dr. Paulo Chapchap para vir fazer uma entrevista com o Conselho do Sírio, porque o Sírio tinha construído um prédio, esse prédio não tinha ficado pronto no prazo definido, estava com problema de caixa e precisava fazer uma transformação. Né? E eu, como gaúcho, né, como administrador hospitalar, eu senti muito orgulho nesse convite, né? Sabe aquele orgulho que você gosta de contar para sua mãe, né? Mas que não que desse certo, né? Porque eu não queria sair do Sul, né? Tenho toda a minha família, meus amigos, uma casinha na praia, tudo certinho lá, a arena do Grêmio para poder no final de semana assistir jogo do meu time. Aí se imaginar vir para São Paulo para mim não fazia parte do meu projeto de vida, né? Aí eu vim para São Paulo. Fiz a entrevista com o Conselho do Sírio e naquela entrevista eu decidi fazer duas coisas. Primeiro, dizer tudo aquilo que eu entendia que fazia bem feito, mas também dizer tudo aquilo pelo qual eu era criticado. Né? Todos nós temos... Antigamente eram críticas, hoje é oportunidade de melhorias. Certo, né? Oportunidade de melhoria. É uma forma elegante de colocar, isso. Né? Mas na verdade é aquilo que não funciona bem, né? Que você não faz bem. E eu falei, né? Imaginando, gente, que legal, né? Vou contar para todo mundo que eu fui convidado para ser diretor executivo no Sírio-Libanês e que eu fiz uma reunião com o Conselho do Sírio, né? E volto para minha cidade, para minha terra, né? Aí um dia o Chap me liga e disse: olha, o Conselho quer te contratar. Eu digo: meu Deus. Tá brincando. Aí eu tive que contar pro presidente do Conselho na época lá do Moinhos a minha saída. Foi um dos momentos mais difíceis, né? E o Dr. Opperman, ele disse o seguinte para mim: Torelli, nós não queremos que tu saia do Hospital Moinhos de Vento, mas para nós é um orgulho ter um amigo que vai assumir como diretor executivo do Hospital Sírio-Libanês. Então, se você for, saiba que você tem o nosso apoio. Né? Eu vim. Olha. Né? E eu vim e iniciei a mesma trajetória que eu fiz lá no Moinhos de Vento, de revisão de resultados, revisão de processo, formação de equipe, readequação, reestruturação, sempre pensando que na gestão, o papel de um gestor num hospital é assegurar que quem está cuidando do doente cuide bem, que ele tenha os recursos necessários, que ele tenha o ambiente necessário, que ele se sinta bem na organização, que ele tenha o equipamento adequado, que o hospital continue crescendo, que ele seja ampliado. Durante o Sírio eu participei da inauguração do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, que é uma expansão importante do Sírio, e obviamente foi uma experiência ímpar, né? Mas uma experiência que teve para mim resultados muito satisfatórios, né? Porque eu descobri, quando eu cheguei em São Paulo, que todos os preços de materiais e medicamentos em Porto Alegre são muito mais baratos do que em São Paulo e que os fornecedores faziam o preço de acordo com a capacidade de riqueza da praça. Certo. Aí eu comecei a fazer todas as negociações com o preço de Porto Alegre. Isso. E o resultado do hospital melhorou muito. E quando o resultado melhora, né, você tem mais oportunidades para executar o que você entende adequado. Né? E como é que foi a vinda do Sírio para o HCor?
Administrar é a arte de desagradar. Certo. Né? Se você está numa gestão, quando você vai fazer uma transformação, você tem que trabalhar pensando que todos os dias é seu último dia de trabalho. E você tem que fazer o que tem que ser feito. E quando chega o momento que você entende que o ambiente de trabalho, né, não permite mais fazer o que você entende que você deve fazer, você tem que tomar a iniciativa de sair. Eu saí do Círio, não tinha nenhuma outra posição no mercado. Né? Eu brinco que todo mundo diz, eu saí da empresa, fiquei triste. Eu saí da empresa e fui caminhar no Ibirapuera. Coisa que eu não fazia há muito tempo. Há muito tempo. Né? 3 horas da tarde eu estava caminhando no Ibirapuera, escutando música. Né? O que para mim foi muito bacana. E obviamente começou alguns contatos. Né? E num determinado dia eu recebi um contato da Unimed Nacional para trabalhar de assessor do presidente para apoiar o sistema Unimed a ter a visão de gestão hospitalar. Né? E eu aceitei, fiquei 4 meses e meio, porque num determinado período, quando chegou novembro de 2019, eu recebi um convite para conversar com o conselho do HCOR, que é a Associação Beneficente Síria, e que são todos parentes e conhecidos da Sociedade Beneficente Senhoras do Hospital Sírio-Libanês. Né? Porque o HCOR tinha construído um prédio, né? Estava precisando passar por uma transformação de gestão. Você já tinha visto essa história antes? E aí eu fui convidado. E aí eu tomei uma decisão de voltar para ser executivo. E eu entrei no HCOR em janeiro de 20 e a pandemia começou em março. Eu vou ser eternamente grato à Associação Beneficente Síria, porque eu não poderia ter passado a pandemia fora de um hospital. Que numa operadora eu estaria em home office. E no hospital eu tive a oportunidade de trabalhar todos os dias. Né? E de participar do, talvez, o maior enfrentamento sanitário da nossa geração. Sim. E se eu tivesse naquele momento fora do hospital, eu ia enlouquecer. Porque eu me considero um profissional da saúde, mesmo sendo um economista, né? Com a sensibilidade de que tem que cuidar bem do doente, né? E numa guerra, a melhor coisa é você estar lá na linha de frente juntos, né? Combatendo, né? Combatendo, sabendo do risco. Eu acho que a pandemia ela trouxe para o profissional de saúde o medo de morrer, mas ela trouxe algo que nenhuma outra vez nós tínhamos vivido, que é o medo de matar, que é chegar em casa e contaminar um familiar querido. Isso né? É realmente Isso terrível. É uma sequela emocional que não passou, né, para todos os profissionais, né? Mas para mim foi uma experiência de vida, porque eu conheci pessoas heróicas, pessoas que fizeram enfrentamento, e naquele momento nós tomamos uma decisão no HCOR. Todos os profissionais do HCOR, família HCOR, ia ser tratada Covid dentro do HCOR pelo HCOR, né? Bacana, uma cobertura para todo mundo. E se o colaborador tivesse que ir para um hotel para não contaminar o seu parente, o HCOR ia pagar o hotel. Se ele tivesse que ir de táxi para não entrar no metrô e não ser contaminado, ele ia de táxi. Né? E muito nos orgulha porque nós não temos nenhum nome para lembrar de um colega que foi a óbito por Covid. Puxa, né? Que bacana. Nossa, e sensacional. Isso são momentos da vida da gente que poder participar desse tipo de decisão é muito bacana, né? Eu só espero que a gente não tenha que viver tudo isso tão cedo, né? Não, tomara que não mais, né? Pelo menos na nossa geração já foi. Eu né? acho que a nossa geração, eu como gaúcho, né? E bem próximo agora das enchentes no Rio Grande do Sul. Né? Então, a enchente a última foi em 1941, né? Então, assim, chega, né? A nossa geração já pagou o seu tributo. Pagou, né? Eu acho que chega, né? Quando você chegou no HCOR, qual foi o maior desafio? Você chegou, sentiu a instituição, que é uma enorme instituição. Eu, pessoalmente, adoro o HCOR. É o meu hospital de referência. Eu pergunto, você chegou, olhou tudo aquilo, tem experiência de gestão. Quando você fez o diagnóstico, qual era o teu maior desafio? Primeiro, uma coisa fantástica, né, que o HCOR tem por décadas, e não é uma gestão, que é a preocupação do cuidado da beira do leito, né, que é um comprometimento dos profissionais do HCOR. Né.
Então eu brinco, né? Uma direção de um hospital, o seu maior papel é não atrapalhar quem está na beira do leito para cuidar dos doentes. Né? É interessante que a gente sente isso no Agacor. É uma cultura que foi deixada pelo Dr. Adib, que eu acho que ele impregnou até nas paredes, porque assim, é uma preocupação extrema com o atendimento ao paciente e a excelência do atendimento. Esse é o maior diferencial competitivo do Agacor. Né? Também tive a oportunidade de conhecer um grupo médico extremamente capacitado, né? Profissionais que são ícones na medicina brasileira, na medicina internacional. E pessoas, o Agacor, até pelo seu tamanho, né, dos 295 leitos, ele ainda tem aquele ambiente caseiro. Ele não é aquele hospital de 500 leitos que parece a prefeitura, que você chega lá, tem loja de tudo, tem... lá não, lá é um hospital, né? A gente brinca assim, lá é um hospital. Né? Lá a gente está lá para acolher o doente. Né? Então essa é uma característica importante. Mas como no Moinhos, como no Sírio, obviamente que eu fui olhar os processos de gestão e obviamente que eu só fui contratado porque eles não estavam funcionando bem. Né? E iniciei a transformação de todos os processos, ciclo de receita, ciclo de despesa, formação de equipes de liderança. Só que no Agacor teve esse tempero de você fazer a transformação e a mudança no meio de uma pandemia. Sim, que é um baita desafio, né? Então e uma coisa importante, numa pandemia onde você não podia conversar com as pessoas, estava todo mundo de máscara. Tem pessoas que a gente só viu sem máscara 1 ano e meio depois. Olha só. Né? E por fazendo reuniões por Zoom, né? Então a gente perdeu parte da questão da proximidade. Mas, de novo, é um enfrentamento bem impactante. Né? O Agacor é um hospital, quando eu cheguei tinha 240 leitos, hoje tem 295 leitos. Em 2020 o faturamento do hospital era 700 milhões, hoje é 1,2 bi. Né? Então é uma empresa que cresce, que se desenvolve, que está investindo os valores bem importantes, que vive a crise do sistema de saúde suplementar pela crise das operadoras. Sim. Mas é uma instituição que ela é única, né? Porque ela consegue manter a alto padrão de cuidado, uma reputação muito, muito forte, né? E ela é muito querida pelos pacientes, né, do Agacor. Tanto é que tem dias que o pronto-socorro tem 30 pacientes sem leito para internar, com 40 hospitais bons no eixo da Paulista, as pessoas preferem ficar esperando um leito no Agacor. Né? Então, isso é muito ruim, mas é o reconhecimento de uma instituição que o paciente confia. Eu acho que o hospital é segurança. Eu tenho que ir para um hospital... Assim, pode até nem tudo acontecer da maneira que você espera, mas eu estou seguro naquele hospital. Sim, eu diria que isso é bom para o paciente e é bom para o médico. Agora eu estou falando, não na condição do entrevistador, mas de um dos médicos do Agacor, que é aquela situação de você ter segurança para levar um caso grave e saber que esse caso grave vai ter todo o atendimento que ele necessita. Porque hoje a estrutura é importante e o recheio é importante. Uma das coisas que eu vejo no Agacor, além de um corpo clínico sensacional, a estrutura da enfermagem é muito boa. Sim. A fisioterapia, eu diria que é uma das melhores fisioterapias de São Paulo, sabidamente. O paciente ali fica entubado se ele não tiver nenhuma condição de extubação. Então, assim, os serviços que estão junto do serviço médico, isso para não falar em setor de imagem, laboratório, que tem um peso enorme na decisão, sim, se vai tomar, se não vai tomar. Então, isso faz um combo que é extremamente importante para quem está indicando o hospital. Porque muitas vezes na nossa condição, está lá, você vai pegar a carteirinha do paciente, sim, e ele te dá um rol de hospitais. E o paciente vai te perguntar o seguinte: doutor, que hospital o senhor me aconselha? O papel do médico de orientador do hospital aumenta a responsabilidade dele muito. E você é um avalista, Torelli, porque quando você indica um hospital, você está avalizando a sua indicação. Claro. Num rol, e como você disse, nós temos players grandes ali, sim, né? Estamos ali num eixo de grandes hospitais, de grandes instituições. Então, quando você indica o Agacor, você está avalizando.
Porque, claro, que em qualquer situação a família vai falar, puxa, a gente podia ter ido para tanto lugar, você nos Sim. levou para lá e não ficamos satisfeitos. E não é Sim. o que acontece, é o contrário. A família é sempre muito satisfeita com o atendimento. Então, olhando para o lado do médico que tem que indicar, eu acho que esse é um grande diferencial que a gente percebe. E é o que eu estava conversando contigo nos bastidores. A gente sempre tem a impressão que a gente vai encontrar com o Dr. Adib na curva seguinte, no final do corredor, a hora que você virar, ele conseguiu deixar a aura dele no hospital, né? E como é importante a cultura do hospital, a cultura do cuidado. Mas pegando um gancho no que você disse, que é importante. Hoje nós temos o prédio do HCOR, nós temos o edifício Adib Jatene aqui, e nós temos uma espera grande no pronto-socorro. O que você prevê para os próximos anos de HCOR? Como crescer? Nós estamos tirando de dentro dos prédios hospitalares tudo aquilo que não é remunerado pela operadora. Tá. Então a estrutura administrativa está indo para o prédio ao lado, alguns procedimentos que não são remunerados pela operadora também estão saindo do hospital, e você vai ampliar dentro do próprio prédio aproximadamente 40 leitos. Tá. Então nós chegaremos no HCOR, no complexo, a 340 leitos. E nós estamos estudando oportunidades de, junto com parceiros, ocupar novos prédios, novos blocos hospitalares, levando a gestão médica assistencial HCOR não necessariamente para um hospital só do HCOR, não é? Hoje o mercado está trabalhando com muitas parcerias entre... Fazer uma franchise em HCOR. Ou franchise ou uma própria participação, né? Uma nova sociedade. Você vê hoje o Atlântica Bradesco em parceria com a Einstein, com o grupo Mater Dei, com a Redditor, fazendo novos hospitais. O modelo de construção de hospital ele mudou. Hoje você você pode fazer um hospital em parceria com outras organizações. O HCOR ele tem que crescer. E ele não tem que crescer porque nós queremos que o hospital seja grande. É porque é insustentável você ficar muito tempo submetendo o corpo clínico e os pacientes à dificuldade de internação. Então nós temos que crescer, nós vamos crescer no prédio principal e estamos estudando alternativas de crescimento em parceria com outros players no mercado. Você chegou em 20, nós estamos em 24. Você dobrou o faturamento do hospital. Você tinha 700 milhões, você foi para 1 bi 200. Praticamente você dobrou, certo? Com esse volume de leitos. A quanto que você acha que chega só com essa retirada da parte administrativa e já poder subir para mais de 300 leitos? Eu acho que nós vamos chegar em 2 anos a um faturamento de 1,5 bi. E se fecharmos as parcerias possíveis de crescimento com novos prédios, nova gestão, o HCOR pode ser um hospital que chegue a 2 bi como receita. Mas, de novo, o momento da saúde suplementar é muito ruim. As operadoras estão passando pela maior crise de resultado da sua história. Tá. Né? Então... nós temos que pensar muito bem, porque você tem que garantir a sustentabilidade e a qualidade. Então, a prioridade nesse momento é preservar a qualidade da instituição. Tá. Crescendo mais lentamente, mas crescendo de forma sustentável. Não há espaço neste momento do mercado da saúde no Brasil para você querer ser ousado. Tá. Né? Você tem que ser conservador e focar no que importa. E o que importa é fazer bem feito o que você faz. Tá. Né? E pensar em parcerias com outras instituições para poder crescer junto. Né? Eu estava conversando contigo. Nós temos, se a gente dividir o Brasil como uma pizza, 3/4 do Brasil não tem plano de saúde. Certo? Sim. Então, 75% da população é SUS. E nós temos o estado mais rico da nação. Então, a realidade do SUS aqui em São Paulo é uma realidade diferente do SUS de outros estados. Né? Nós temos o SUS São Paulo. Qual então, pegando esse gancho que você colocou, nós precisamos de parcerias. Existe algum projeto do HCOR para parcerias com organizações sociais de saúde para oferta de serviços ao Sistema Único de Saúde de São Paulo?
Nós já atendemos, nós temos um convênio com a Prefeitura de São Paulo e nós fazemos cirurgias pediátricas, cardiopatia congênita no HCOR para o Sistema Único de Saúde. Nós já temos hoje nossos projetos na área de filantropia. Por exemplo, poucas pessoas sabem, praticamente todas as UPAs do Brasil têm um equipamento de telemedicina com um eletro, o teleeletro, e 24 horas, 7 dias por semana, tem um médico do HCOR interpretando eletro para apoiar as UPAs no direcionamento do paciente. No mês passado foi 140 mil eletros interpretados. Poxa, que bacana. Para o Brasil inteiro. Então, assim, o hospital realiza procedimentos cirúrgicos, cirurgias intrauterinas para o Sistema Único de Saúde. Mas nós estamos estudando a possibilidade de ter parcerias estratégicas através da consultoria HCOR, que é um braço novo que nós criamos, para que a gente possa fazer parcerias com ESSES para apoiar na gestão de equipamentos públicos. Então, nós estamos, nesse momento, com uma prefeitura iniciando esta possibilidade. Né? Nós não temos o projeto de ser uma OS, mas nós temos o projeto de ter parceria, se associar ao OS e levar o jeito HCOR de cuidado do doente para organizações sociais. Isso na área de cardiologia? Isto na gestão de hospitais. Total. Tá. Hoje, por exemplo, na nossa consultoria, nós temos um projeto muito bacana de intercâmbio com o Hospital da Unimed Vitória, no Espírito Santo. Tá. Toda semana tem um profissional do HCOR trabalhando no Hospital da Unimed em Vitória, no Espírito Santo, para que a gente possa levar as nossas políticas assistenciais, as nossas políticas de gestão e, com isso, levar o legado do Dr. Adib para outras instituições. Né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, que tem um potencial de crescimento fantástico. Eu tenho visto que o HCOR tem trabalhado muito no setor de pós-graduação, cursos, Sim. Educação continuada. Eu tenho visto que isso tem sido um setor que está crescendo muito. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque a gente recebe, né, vários cursos de excelência, né, de pós-graduação que podem ser feitos no HCOR e que estão abertos aí para a pessoa que quiser se inscrever. Sim. No Instagram. Você pode entrar e fazer a sua inscrição. Nós é uma instituição tradicional. Nós entramos para as plataformas digitais. Tá. Então, hoje o HCOR lançou o HCOR Academy, onde nós temos 3 cursos de pós-graduação já em andamento e mais 3 iniciando. Né? Nós temos nos nossos cursos mais de 600 alunos. O nosso MBA em Gestão e Saúde tem 320 alunos e só 2 estados do Brasil não tem alunos fazendo o nosso MBA em Gestão e Saúde, que é um MBA que tem a teoria de gestão, mas tem o case HCOR. Então, nosso conceito é que nós não vamos fazer um prédio com salas de aula. Através de plataformas digitais, nós vamos levar o HCOR para todos os lugares do Brasil e tem sido um sucesso, porque isso tem permitido que o conhecimento do hospital tenha um nível de escala muito maior do que teria se nós tivéssemos um prédio com 3 salas de aula, com 10 salas de aula no modelo tradicional de ensino. Né? Então, esse é um projeto que tem 1 ano e meio e que você certamente, todas as pessoas que estão nas plataformas digitais que atuam na área da saúde, serão atacados pela nossa forma de comunicar o HCOR Academy. Eu tenho visto com muito bons olhos. Teve uma época que o HCOR tinha uma ligação com a Zumbi dos Palmares, não tinha? Mas já faz muito tempo. Isso já foi. Isso. E agora estamos investindo mais no setor da pós-graduação e da educação continuada. E a acreditação do HCOR? Fala um pouco para nós, porque nós sabemos que o HCOR está no top de hospitais do Brasil e que ele se preocupa muito com a segurança e todos esses processos de acreditação. Primeiro, poucas pessoas sabem também que 7% dos hospitais brasileiros possuem algum nível de acreditação, que é muito pouco. Muito pouco. O HCOR está no 6º nível, 6º ciclo de acreditação Joint Commission, que ocorre a cada 3 anos. Né? Então, você fica fazendo ciclos de melhoria todos os anos. Né? E isto faz com que os teus processos sejam revisitados.
E nós gostamos muito de receber auditorias, porque a acreditação é uma auditoria dos nossos processos e práticas. Sim. Então, o hospital tem várias auditorias, várias certificações, porque faz com que... Você nunca pode imaginar que você tá tudo certo e que está tudo bem. É sempre bom você estar outros olhos revisitando seus processos, acompanhando, para você ter certeza que você está melhorando sempre. Até porque as condutas mudam, né? Sim. Eu sei que nós do corpo clínico, a cada 2 anos, temos que nos recertificar no atendimento. Sim. Se tiver uma parada intra-hospitalar, você faz o curso, faz as questões, é avaliado para poder se manter, né? Porque as condutas na parada cardíaca mudam. Então, o próprio hospital cobra do seu corpo clínico, a gente recebe lá, você tem que responder isso aqui e tal. Então, eu acho bacana, porque isso também força com que o profissional esteja, né, se mexendo. E aí eu pergunto agora para você, Torelli, o maior movimento do HCOR, a gente estava conversando, ainda é cardio. Sim. O segundo maior movimento é a ortopedia. Como é que foi essa transição do HCOR somente cardio para o HCOR hospital geral, com outras especialidades muito fortes? A ortopedia é fortíssima lá dentro, a gente sabe que é uma ortopedia de excelência. Como é que foi essa transição e como é que é gerir isso? Primeiro, o HCOR é um hospital de uma equipe única, equipe Dr. Adib. Né? Então, é uma equipe focada no atendimento cardiológico. Só que o paciente tem a integralidade do cuidado. Né? E quando você está num hospital cardiológico, faz um procedimento cardiológico e depois precisa ter um procedimento oncológico, você vai acabar indo para um outro hospital. Sim. Né? E aí você vai ter que definir quando precisa ir retornar ao hospital, se você vai no hospital que você tratou o câncer ou no hospital que você tratou o coração. Então, o nosso objetivo foi criar o HCOR, poder atender o paciente HCOR. Tá. Né? E com isso as especialidades foram crescendo. Hoje a nossa onco é muito forte. Tá. Né? A onco triplicou de tamanho em 2 anos. A neuro é muito forte. Né? A ortopedia é fortíssima. E a cardiologia continua sendo o carro-chefe. E além disso tem mais 48 especialidades. Né? Então o HCOR hoje é um hospital geral. Né? Tanto é que nós falamos menos Hospital do Coração e mais HCOR. O HCOR é a marca deste hospital geral. Tá. Né? Nunca esquecendo a história do coração. Né? Mas o objetivo é assegurar que o paciente do HCOR tenha todas as linhas de cuidado dentro do hospital que ele gosta e que ele tenha confiança. Né? Porque quando você não tem, você acaba tendo uma dificuldade, porque você vai ter que transferir para tratar um procedimento oncológico, transferir. Isso não, na nossa visão, não. Você tem que atender o paciente. O nosso pronto-socorro hoje é um pronto-socorro que atende cardiologia, mas é um pronto-socorro que atende absolutamente todas as especialidades. Não atende pediatria, mas em paciente adulto é um pronto-socorro geral. Tá. E aí, com um amplo volume de atendimentos, a gente vê lá que chega de tudo. Pronto-socorro atende 5.000 pacientes por mês. Né? É um turnover alto. Exato. É um turnover alto. Que está forçando, então, essa visão de crescimento, porque, obviamente, você precisa dar vazão para tudo isso. Nós temos uma regra no hospital que quando tem 10 pacientes no pronto-socorro sem leito para internar, a gente instala o plano de capacidade plena nível 1, que começa a rever processos para conseguir agilizar. Quando chega a 15 pacientes, é o plano de capacidade plena nível 2. Quando chega a 20, é o nível 3. Né? Nós tivemos, no mês passado, praticamente 80% dos dias em plano de capacidade plena. Então já não é mais o excepcional. Né? Você tá a exceção virou a regra você agora. Você tem uma ocupação de 90%, considerando sábado e domingo. Né? Então não é uma decisão crescer ou não crescer. A decisão é crescer para poder atender de forma adequada o paciente que eu tenho o HCOR como seu hospital de confiança. Sendo esse hospital de ponta, como é que fica a gestão de equipamentos? Porque a gente sabe que os equipamentos eles vão sendo modernizados. Um hospital como o HCOR, evidente, não vai ficar atrás.
E muitas vezes você está com o equipamento novinho e saiu um outro. E você que conhece, é um economista, como é que você faz isso? Porque veja, você comprou aqui uma hemodinâmica, gastou uma nota, comprou lá uma ressonância, uma angiotomografia e tal. De repente, passou 1, 2 anos, veio um troço muito superior. Não é aquele, né? Aquela coisa, como é que você faz isso aí, Torelli? Porque, veja, você vai ter que. Isso aqui nem computador, você está toda hora correndo atrás e nunca chega. Como que é gerir isso? Porque é uma grana, né? Primeiro é trabalhar com um orçamento de investimento de quase 100 milhões por ano. Né? Então, e mais, não conseguindo comprar tudo que você quer, nem fazendo todas as obras que você tem para fazer. Segundo, acreditando um pouco menos nessa inovação disruptiva, né? Porque trabalhando há 35 anos na área hospitalar, eu pergunto para o médico assim, doutor, realmente isso aí é muito diferente? Ele disse assim, não. Tá. Né? Talvez para 2%, para 5%, mas essa máquina que nós temos faz muito bem o que tem que ser feito. Tá. Então a gente tem que cuidar para não entrar nessa questão mercadológica da novidade. Tá toda hora trocando, né? O critério vai fazer diferença para o paciente, modifica o desfecho, a qualidade do doente, e aí tem que ter uma relação de confiança com o corpo clínico para poder ter do médico a percepção do então, que essa é uma decisão compartilhada. 100% compartilhada. Você conversa com quem está ali no dia a dia, no que vai utilizar aquela máquina, para saber, olha, realmente vale a pena a gente fazer esse nível de investimento? Faz diferença para o paciente, não faz diferença para o paciente. Tem muita inovação, mas tem muita inovação que não é disruptiva. Né? E às vezes é mais fácil você comprar um tomógrafo que já existe para botar no pronto-socorro para atender um caso de AVC rapidamente do que imaginar comprar uma tecnologia super disruptiva, né? E está muito próximo da indústria, né? Nós estamos muito próximos da indústria, então a gente faz muito upgrade de equipamentos, né? Antigamente tu tinha que comprar uma ressonância cada vez que tu fosse trocar. Hoje o magneto permanece e a indústria vai lá e faz um upgrade e transforma, embarca toda a tecnologia moderna aqui no equipamento que você já tem. Para isso você tem que ter uma excelente relação com a indústria, então. Você já tem vamos dizer, dentro da indústria, os parceiros H-Core. Sim. Nós temos indústrias que são parceiras da instituição há muito tempo. Né? E isso faz com que essa relação seja uma relação muito próxima, né? Claro que nunca nenhum hospital terá o recurso para fazer todos os investimentos que são necessários para que ele consiga estar up to date. Né? Você não vai conseguir, você tem que trabalhar com prioridade. E essa prioridade pressupõe uma decisão conjunta entre o profissional médico, a equipe assistencial e a equipe de gestão. Quando você fala... vamos imaginar um exemplo teórico. Você vai fazer um upgrade de um equipamento e esse montante é muito alto. Como é que é a tomada de decisão? Você a toma depois de ouvir todos, porque você é a última instância, você é o que dá a canetada. Como é que é esse processo de tomada de decisão até que chegar, vamos dizer, assinar o valor ali? Como é que isso ocorre dentro do bastidor? Primeiro você faz um procedimento de negociação com todas as regras de compliance ouvido toda a indústria. E você pede para a indústria trazer a solução para o seu problema. Entendi. Né? Se eu preciso comprar um equipamento hoje, importante, fundamental, e eu não tenho o recurso para fazer a compra desse equipamento, porque o orçamento é finito, você pergunta para a indústria, né? Como você vai viabilizar essa compra? Né? E isso pode ser viabilizado de várias formas, linhas de financiamento, parcelamento, parcerias de negócio. Então, o importante é você ter a dimensão clara da importância daquele equipamento, junto com a equipe médica, e ter com a indústria buscar alternativas para a aquisição do equipamento. Não da forma tradicional que as pessoas imaginam. Você vai lá, compra, paga. Né? Não,
nós vamos comprar, mas esse pagamento vai acontecer e parte do pagamento vai ser pela própria produção do próprio equipamento. Então, a vantagem de ser economista é que a gente sabe fazer conta, né? Sim, não, sem dúvida. Isso ajuda E eu digo para a indústria, gente, o problema é teu, porque se eu não comprar o equipamento, tu é que não vai vender. Entendo. Né? Se tu ajudar a fazer um modelo que eu possa te pagar, você vai vender. A indústria deveria ser a maior interessada na melhoria da gestão hospitalar, porque nós somos o ponto de consumo dos equipamentos, dos medicamentos, dos materiais. Sim. Então a indústria tem que nos trazer soluções. Tá. Né? Chegará um dia que ninguém vai comprar mais equipamento. A indústria vai botar o equipamento no hospital e vai receber um percentual dos exames que estão sendo realizados. Por que nós vamos evoluir para isso? Por que eu tenho que ser dono da ressonância magnética? Eu não quero ser dono da ressonância magnética, eu quero atender o paciente. Sim. Hoje o HCOR, se ele tivesse mais 4 equipamentos de ressonância magnética, estariam lotados. Olha isso. Né? Então, a indústria não está vendo, a indústria também está perdendo. Sim. Então, é como chegar numa parceria que permita que tenha modelos de negócio disruptivos para que a gente... O futuro da saúde, da sustentabilidade, está em negociações estratégicas inteligentes. Seriam coparticipações. Na verdade, todo mundo estaria envolvido naquilo, você tem que ser dono de nada. Você vai ter uma joint venture contratual. Tá. Você não é sócio, mas naquele contrato você tem uma sociedade no negócio. E com isso você vai conseguir crescer mais rapidamente. É uma visão interessante de futuro, né? É a única forma de viabilizar um crescimento de uma forma diferente no momento que a saúde está passando a crise de sustentabilidade que ela está passando. Na tua visão, que está há muitos anos, qual é a solução para a saúde no Brasil? Nós temos um problema. Né? A população brasileira está envelhecendo muito rápido. As pessoas não se dão conta disso, mas a França levou 140 anos para dobrar a população de 60 a mais. Tá. E o Brasil vai levar 25, de 2010 a 2035. Puxa, um número impactante, hein? O Reino Unido levou 80 anos. O mundo civilizado, a Europa, investe de 5 a 7 mil dólares per capita em saúde. O Brasil investe menos de $1.000. A Europa, Estados Unidos, como nação, primeiro enriqueceram para depois envelhecer. O Brasil está envelhecendo e talvez nunca enriqueça, porque nós não temos indústrias de alta tecnologia para gerar riqueza. Tá. Né? O que significa que nós temos $1.000 para cuidar da saúde das pessoas. Nós temos que evitar que elas fiquem doentes, porque se elas ficarem doentes é $1.000 que tem para gastar. E ainda tem uma desigualdade muito grande. Né? Nós moramos numa cidade, São Paulo, que 40 minutos de carro separa um bairro que a idade média ao morrer é de 80 anos de um outro que a idade média ao morrer é de 59 anos. Então nós vemos uma desigualdade absurda nesse país. Tem pouco dinheiro, pouco acesso e nós temos só Aí está a boa notícia, tu não tem outra opção, tu é obrigado a ser eficiente. Tá. Cuidar da saúde das pessoas, ter hospitais bem geridos, ter instituições eficientes, desperdiçar menos, não fazer procedimentos que não precisam ser feitos. Né? Pegando o desperdício, você acha que a gente ainda desperdiça muito na saúde brasileira? Eu acho que essa é a boa notícia. Imagina se nós fôssemos muito eficientes e tivesse sem dinheiro. Né? A indústria da saúde é muito ineficiente. Tá. E que se a gente der um choque de eficiência, vai ter dinheiro para cuidar das pessoas. Você acha que a politização da saúde pública dificulta esse choque que você está dizendo? Não é questão da politização. A politização está na essência da sociedade. O problema, se você olhar hoje as instituições de saúde, tanto filantrópicas como lucrativas, que têm melhores resultados, elas têm uma característica em comum. Elas têm um corpo de executivos que trabalham juntos há mais de 10 anos. O maior investimento que você faz numa empresa é formar uma equipe de gente do bem, gente competente, fazer ciclo de melhoria todos os dias. Qualquer empresa, pública ou privada, que trocar lideranças a cada 2, 3 anos, tá fadada a insucesso. A pessoa, ao entrar, ela precisa de 1 ano para entender onde ela chegou. O hospital, você leva 3 anos para arrumar e 3 meses para desarrumar.
E se você ficar trocando de lideranças de equipe, não, o hospital compra uma ressonância magnética de 1 milhão, mas não investe num curso de liderança para as pessoas que estão lá dentro. Então, é só olhar os balanços de grandes redes e grandes hospitais que estão tendo resultados muito bons na maior crise do sistema de saúde brasileiro. Todos eles têm uma equipe de liderança há mais de 10 anos trabalhando junto. E os seus concorrentes que não estão tão bem, nesses 10 anos já trocaram 3, 4 vezes a sua equipe de liderança. Também como time de futebol. Começou a perder, troca o técnico. Lá no Sul, quando a coisa tá ruim, todo mundo fala em chamar o Celso Roth. Certo. Que ele garante que tu não vai ser rebaixado, né? Então é a mesma coisa. As pessoas falam muito na mudança, mas o que gera a riqueza de uma empresa é a estabilidade. É quando você tem confiança nas pessoas, tá com os processos organizados. E a saúde, ela é muito complexa, não dá para você ter tantas trocas. Se você olhar quantos ministros da saúde o Brasil já teve, você entende por que a saúde pública não tem a estabilidade que ela deveria ter no seu processo de gestão. Tá. Olhando para o que a gente tem hoje, você tem alguma solução? O que você faria se você recebesse um convite para ser ministro da Saúde? Primeiro que eu espero não receber. Então, mas existe essa possibilidade. Veja, estando como CEO do HCor, você está na vitrine. Sim. Imaginando que você é um dos grandes nomes da gestão de saúde no Brasil, esse convite, ele não é um convite que não possa acontecer. Vamos ser honestos. Imaginando que você recebesse esse convite. E aí? Primeiro, qualificar a gestão. Tá. Fazer melhor o que já está sendo feito. Né? Porque você tem 6.500 hospitais no Brasil. Doutor Adib dizia que a gente não precisa de mais hospitais, a gente precisa acertar os hospitais que temos. Você tem 6.500 hospitais no Brasil. Se você fizer um choque de gestão nesses 6.500 hospitais, você aumenta a capacidade de atender o cidadão em 30% a 40%. Tá. Segundo, olhar para a atenção básica, a questão de promoção e prevenção à saúde, né? Para que as pessoas não fiquem doentes. Né? O Brasil é um dos países que tem a maior cobertura de atenção primária. Tá. Só que hoje, diferentemente se você estiver em Portugal você é cuidado por um posto de atenção primária. Tá. Se você for para o hospital, o médico que cuida de você vai receber um SMS dizendo assim, você foi para o hospital, e ele vai acompanhar você no hospital. Aqui no Brasil, tu tem 3 estágios de atendimento. Atenção primária. Aí, se você precisa de uma cirurgia ou uma consulta especializada, você vai para a fila e depois você vira num hospital uma cirurgia. Ou seja, todo o seu cuidado e a sua história está lá na atenção primária. Da atenção primária você foi para a fila e da fila você virou uma cirurgia. Você chega no hospital para fazer uma cirurgia que ninguém conhece você. Né? Então, o Brasil deveria se regionalizar em saúde, você saber quem é o seu posto de saúde, qual hospital você vai ir, se você precisar ir, e os sistemas de informações do hospital conversarem com a atenção primária, para que você seja visto como cidadão com todas as informações de saúde. Hoje, na área pública e na área privada, se você sair e precisar ir num pronto-socorro, o médico do pronto-socorro, que tem 20 minutos para fazer o seu diagnóstico, não tem acesso a toda a sua história de saúde. Se você quiser fazer um Pix agora do Itaú para o Bradesco, você faz agora. Se você quiser tirar um exame da base do HCor para mandar para a base do Sírio, você não tem como fazer. Então a informação de saúde ela tem que estar focada e estruturada no cidadão para a gente poder usar essas informações como uma forma de inteligência para gerir melhor a gestão. E um choque, né? Um choque de gestão em fazer bem feito, né? Porque o Brasil tem muitas instituições que são ineficientes e tem outras que são corruptas. Mas elas são corruptas porque a governança permite essa corrupção. Sim. Então é investir em governança, investir em processo, investir em gestão, investir em pessoas, investir em lideranças, porque a gente tem pouco dinheiro, mas usar mal o pouco dinheiro é ruim, né? Acaba sendo pior, Acaba sendo pior. Então tem muita oportunidade. Nós estamos agora no HCor com um projeto pela nossa filantropia, um projeto junto com o Ministério da Saúde. Nós estamos fazendo uma consultoria em gestão em 7 hospitais de Porto Alegre e Canoas que foram impactados direto e indiretamente com a enchente. Que bacana. Então nós estamos com uma equipe dentro dos hospitais para apoiar a gestão, né? E para qualificar a gestão.
E isso é, sem dúvida, uma contribuição importante para esses hospitais. Mas eu continuo esperando não receber esse convite. Não, mas isso vai ser como foi com a situação do Círio. Você vai esperar não receber, vai receber e vai ter que aceitar. Não tem como. Imagina, os gaúchos vão chegar e falar: não tem como, tu é gremista, não é? Vai ter que aceitar. Não aceitaria mais se ser membro do conselho do Grêmio. Coisa que essa é melhor. Torelli, com a tua experiência, qual é o setor do hospital que dá mais dinheiro e qual é o setor que trabalha no limite? O hospital ele tem uma característica de custos invertidos, né? Então o pronto-socorro dá prejuízo e o centro cirúrgico dá um resultado muito bom. Só que o paciente, para o centro cirúrgico, ele entra pelo pronto-socorro, né? Então eu costumo dizer que o administrador da gestão em saúde, se ele quiser olhar o hospital em suas partes, ele vai tomar decisões erradas. Olha que interessante. Ele tem que olhar o organismo, e o organismo tem setores totalmente deficitários e setores totalmente lucrativos, né? Então você tem que fazer o equilíbrio entre todos. Então, o setor de um hospital é por onde passa o doente. Como o doente passa por todos os setores, você quer melhorar o resultado do seu hospital, fecha o pronto-socorro, porque o pronto-socorro dá prejuízo. Fecha o pronto-socorro, não entra o doente, a UTI não vai ter pacientes. Então, é um contínuo, né? É um contínuo, e o hospital é um único negócio. Porque ele tem um serviço que presta a um paciente, né? Então, tente olhar o hospital como um único organismo e não como vários centros de custos para saber onde é que eu ganho dinheiro aqui ou não ganho dinheiro ali. Nós, quando olhamos para os hospitais, nós sabemos que o hospital que trabalha com alta complexidade, ele é um hospital que tem um custo maior. Sim. Porque quando você vai até a média complexidade, você tem um limite de procedimentos, acima daqueles você não vai. O HCOR, ele trabalha no ápice da alta complexidade, né? Ele faz congênitas complexas, ele faz cirurgia de aneurisma de aorta. Isso para falar da minha área, não vou nem falar das outras áreas, neuro, tudo mais. Como é que é gerenciar isso? Porque, veja, são valores altos, são compras grandes e são compras sempre de materiais de muita qualidade que não são baratos. Como é que você faz para gerenciar isso? Isso é o trabalho diário, né? Você tem que entender como funciona a cadeia de suprimentos desses materiais, fazer negociações boas diretamente com a indústria, ter excelentes parceiros, porque a alta complexidade dá uma viabilidade de resultados maior do que a média e a baixa complexidade. Se você tiver um hospital com 85% de ocupação com pacientes de alta complexidade, você vai ter um resultado melhor se você souber gerir toda a matriz de custo desses procedimentos, né? Mas se você pegar um hospital que nem o HCOR, um hospital que fatura por dia 3 milhões de reais, né? Porque são procedimentos de altíssima complexidade, né? E é complexo fazer essa gestão, né? Por isso que você tem que ter uma equipe de especialistas, né? Se discute muito assim, vamos trazer pessoas de outras indústrias para dentro de hospitais para trazer uma visão diferente, né? Eu sou totalmente a favor, desde que eles não sejam a maioria, né? Porque eu acredito muito em aquela pessoa que entende como funciona o processo dentro de um hospital e que principalmente tem a percepção do que é trabalhar num hospital. Você trabalha, o seu trabalho é diretamente relacionado à vida de uma pessoa. Você tem que ter essa dimensão, né? Você conhece um bom administrador quando você leva ele na UTI e vê muito doente grave e você olha para ele assim. Se ele disser assim, eu prefiro não entrar aqui, né? Não é ali que ele tem que trabalhar. Porque você tem que saber no hospital que você está lá para cuidar daquele doente grave. E em qualquer setor que você está, você contribui para cuidar do paciente. No momento que você tiver essa percepção, você vai estar sempre motivado para fazer o melhor trabalho e ser eficiente. Nós estamos falando de um momento em que a gente vive uma crise na saúde. Bom, a saúde do Brasil, ela vive em crise desde sempre. Sim. Mas hoje o momento é um momento delicado. As operadoras têm uma média de atraso que está aumentando. E como se trabalha na alta complexidade, os valores são muito altos. Como é que você faz para
para gerir tudo isso? Porque você tem que ter uma reserva de caixa enorme, que você está esperando receber um valor dentro de um valor. Porque ele não paga no dia seguinte, você já tem um período. E aí estica-se esse período. Quando você está trabalhando com valores pequenos, você até consegue, mas você não vai pegar isso de dinheiro emprestado, porque o juro seria inviável. Como fazer isso, Torelli? E de que ordem de grandeza estamos falando? Nós estamos falando de uma operação de mais de 1 bi ano, onde você atende o doente hoje e recebe da operadora daqui 100 dias. Né? Em teoria. Não glosar, se não esticar. Você recebe 94% do que você faz em 100 dias. O restante você fica discutindo glosa em 2 anos. Tá. Né? Olha isso. Esse é o ciclo. Né? Tanto é que o hospital quebra quando ele cresce rápido demais, porque ele tem custo e só vai receber isso no futuro. Né? Essa crise das operadoras fez com que o ciclo de pagamento piorasse. Né? No Agacor, a gente praticamente 1 mês de caixa foi transferido para o mês seguinte. Né? Aí você tem que primeiro chamar a indústria e dizer para a indústria: você faz parte dessa cadeia produtiva e você vai contribuir com isso também. Seu prazo de pagamento vai deixar de ser 60 para passar a ser 90 dias. Você não vai conseguir manter recebendo em 100 dias e pagando a indústria farmacêutica em 30. Né? Porque você vai quebrar. Então você faz uma gestão de fluxo de caixa. Né? E que nesse momento é o maior desafio dos executivos, que é fazer o equilíbrio dessa gestão de fluxo de caixa. Né? Porque hoje no caixa do hospital teria que ter mais de 40 milhões que foi passado pelas operadoras para meses seguintes. Né? E lembrando que a nossa maior despesa é a folha de pagamento, que não tem como mudar o prazo de pagamento. Então os hospitais hoje eles estão lotados de doentes e o caixa está baixo. E o desafio é você todos os dias equilibrar essa conta para poder manter o padrão de qualidade e o padrão da instituição. Mas o momento é difícil. O Agacor é um hospital aberto e nós vivemos hoje um ciclo de verticalização da saúde. Como é que você vê esse mercado da verticalização e como se posicionar como um hospital geral de altíssima qualidade num mercado que está tendendo à verticalização? Ou seja, o plano quer ter o seu hospital. Então, hospitais como Agacor, Sírio, Einstein, que são hospitais gerais, né? Como conviver com isso? Porque, veja, eles tomam um pedaço do mercado, que já é 25% só da população brasileira. Nós estamos esquecendo aqueles 75% que são SUS dependentes. Então, já é um mercado que é só 1/4 da população brasileira. E quando olharmos também, boa parte desses 25% são plano empresa. Sim. Que muitas vezes é um ticket médio mais baixo. Como trabalhar nesse setor em que temos um mercado pequeno, boa parte dele com um ticket médio baixo e ainda com a tendência à verticalização? Estou te espremendo porque eu quero, obviamente, mas ouvir... isso é mais ou menos que nem você querer uma fatia maior de uma pizza que está ficando menor. Né? Esse exemplo é muito bom, você imagina num jantar, a pizza diminuiu de tamanho e você quer comer um pedaço da pizza maior. Né? Então esse é o... E no meu ponto de vista só existe uma forma de um hospital que nem o Agacor sobreviver nesse cenário competitivo. Você tem que ser desejado pelos pacientes. O paciente fazer questão de estar ali. E se por acaso a operadora descredenciou o Agacor, tu troca de plano para um plano que dá direito ao Agacor. Sim. E se a tua empresa trocou do plano e o plano lá não dá direito ao Agacor, tu vai lá na empresa e reclama que tu quer um plano com direito. Se você é desejado... Sim. Né? Hoje o Agacor, todas as áreas que nós abrimos estão com 90% de ocupação. Né? Agora, aquele hospital que nesse cenário não for um hospital desejado, ele se torna descartável. Ele se torna, porque ele comercialmente ele não é importante para a operadora. Né? De novo, investindo, a coisa pode ser maluca, né? Operadora, verticalização. Investe na beira do leito, no cuidado do doente, que o teu hospital vai estar sempre com um número de pacientes adequado. Cuide bem dos pacientes, receba bem na portaria, tenha uma equipe de enfermagem qualificada, tenha um bom corpo clínico, dê o remédio na hora certa, e você vai ter, mesmo nesse cenário maluco que nós estamos vivendo, você vai ter a sua instituição rígida
para poder continuar e se perpetuar. Qual o papel da informatização de todo o prontuário eletrônico? Porque nós vimos que o HCOR, eu peguei a fase que ainda a gente fazia prescrição à mão, e depois, hoje você entra lá, você entra no TASI, está tudo lá. Isso acrescentou? Por exemplo, nós temos hoje no hospital, antigamente um técnico de enfermagem entrava num quarto e fazia aferição dos sinais vitais de um paciente. Depois ele ia lá e anotava no prontuário, né? Hoje nós temos um dispositivo eletrônico achei aquilo sensacional, que faz a aferição, vai direto para o sistema e na unidade de internação tem um BI que mede o nível de deteriorização clínica do paciente. E diz, se esse paciente continuar tendo esses sinais piorados, daqui X tempo ele pode ficar grave. Então você começa a antever a necessidade do cuidado. Então a informatização ela é vital dentro desse processo. Tem um ponto importante, que é uma crítica, né? Que o médico e o profissional da enfermagem ficam muito tempo no computador e deveriam estar cuidando do doente. No meu ponto de vista, nós vamos ver uma nova revolução. Nós vivemos a revolução do papel para a digitação no sistema. E nós vamos viver a revolução da interatividade com o sistema por voz, tendo a inteligência artificial te assessorando na decisão. Ou seja, você vai ditando e ela vai falando. Você está fazendo uma consulta comigo e a inteligência artificial está aqui. No final, ela faz um resumo de todo o sumário do atendimento, a prescrição que tem que ser feita, orientada por você, e ela vai dizer assim, doutor, tem um protocolo X que nesse caso talvez não devesse ter uma conduta... E tudo com interação por voz, você olhando para o paciente e a inteligência artificial te apoiando. E tudo isso integrado direto no computador, né? E quando chegar em casa, o remédio, aquele que você me prescreveu, a farmácia já entregou, né? Entendi. Então nós vamos viver uma nova revolução, que é a revolução da inteligência artificial e da interatividade por voz nas plataformas. E nós vamos daqui uns anos, da mesma forma que a gente tem dificuldade hoje de ter caneta, a gente vai ter dificuldade de ter teclado, né? E aí vai ter uma nova revolução tecnológica totalmente integrada. Isso vai ser para o bem do paciente, sem dúvida nenhuma, e com redução, otimização de custos, né? Como é que você acha o papel da inteligência artificial na administração? Não agora com contato com o médico, mas na tua área, na área de gestão, onde você vê que a inteligência artificial que com certeza está vindo com uma força incrível, pode fazer a diferença dentro da gestão de hospitais e de hospitais de primeira linha como o HCOR? Você imagina eu poder chegar no hospital e olhar para o meu dispositivo de voz e dizer assim, quantos pacientes estão neste momento internados mais tempo do que deveriam estar pela natureza do seu cuidado? Ou estão recebendo um antibiótico mais tempo do que deveriam estar recebendo? E o sistema, a inteligência artificial, me dá imediatamente, real time, a lista dos pacientes, né? Quem são os médicos desses pacientes? Mande um comunicado para esses médicos nesse momento. Você vai trabalhar num outro nível de interatividade e de rapidez de processamento de informações. Só que quem vai surfar essa onda é quem souber fazer as perguntas, porque as respostas elas vão estar. Então o nosso repertório, a nossa formação tem que ser mais qualificada ainda para saber fazer as perguntas certas, para poder fazer a interação e para poder usar a inteligência artificial. Tem uma frase bacana que diz o seguinte: será que a inteligência artificial vai tirar o seu emprego? Né? Da mesma forma que a automatização tirou o emprego do caixa de banco, da assessorista do elevador. E a resposta é não. Os empregos não vão desaparecer, mas você vai perder o emprego para quem sabe usar a inteligência artificial. Então a inteligência artificial será um acessório de competência em qualquer atividade que tu vai exercendo, né? Não tem volta, né? E certamente... Mas, de novo, a gente não tem que se preocupar muito, né? Eu trabalhei em um hospital, não é que não tinha internet. Eu trabalhei no hospital na era que não tinha computador, né? Aí quando chegou o computador, todo mundo disse que o mundo ia acabar, que o computador ia revolucionar tudo. Aí um dia apareceu a internet, aí sim era o fim do mundo. Aí chegou o ano 2000, que ia ser o bug. Todo mundo ficou esperando, né?
E aí depois vem os dispositivos móveis e agora vem a inteligência artificial. Cara, tudo certo, mas assim não tem nada melhor do que tocar no doente, cuidar bem do doente, ter empatia com o doente, porque isso é a essência humana, né? Não vamos supervalorizar as plataformas e as tecnologias, porque quando o paciente está no hospital, você sabe melhor do que eu, não tem nada melhor do que a confiança, o carinho, a atenção de uma equipe médica e de uma equipe assistencial, né? Aproveitando a tua experiência, Torelli, durante muito tempo, e a gente vê muito isso, alguns convênios mais simples, de ticket médio baixo, investiram na crise do SUS. Ou seja, fazer um ticket médio baixo e tentar fazer o papel que o SUS deveria fazer, né, para esses pacientes. Como é que você vê o futuro desses convênios mais populares de ticket médio baixo? Eles vão continuar crescendo porque a economia brasileira vai continuar não crescendo. E tem coisas piores ainda, né? Ou melhores, depende de quem está olhando. De quem está olhando. Hoje o que mais cresce no Brasil são os cartões de desconto na área da saúde. Tá. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que entender que num país que nem o Brasil, com 210 milhões de habitantes, com uma desigualdade, você vai ter todos esses modelos. Não tem outra alternativa, né? E quando a gente critica um plano vertical de baixo custo, porque a gente não é o paciente que antes não tinha nem acesso a isso, né? Sim, ou que estava na fila para fazer um exame, né? É inimaginável que a gente tenha pessoas em filas para fazer cirurgias que são tempo dependentes. Sim. Então, se você está indicado uma cirurgia cardíaca e você não está fazendo, é tempo dependente, você pode estar piorando. Sim. E nós estamos aceitando isso, né? Então, eu aprendi a não criticar. Sim. Né? Eu aprendi a tentar olhar com o olhar de quem precisa. Tem pessoas extremamente satisfeitas com o seu plano vertical de baixo custo. Sim. Né? E eu não gosto, não quero, né? Mas eu tenho eu tenho o privilégio de poder não ter. Só que privilégio em país desigual, tu tem a obrigação de retribuir para a sociedade de alguma forma. Sem dúvida alguma. A ideia, inclusive, de um programa como esse é essa. Porque eu estudei em escola pública, estudei na Universidade de São Paulo. E eu sempre tive essa visão de que a população pagou o meu estudo. Sim. Ela pagou. E a ideia de trazer é levar para quem está ouvindo uma informação de saúde de qualidade. Algo que realmente faça diferença. Eu acho que todos nós temos, de alguma forma, como brasileiros, e ao entender essa desigualdade, trabalhar nela, porque o cidadão é brasileiro. Se ele tem um ticket médio baixo, um ticket médio alto, ele é brasileiro. E a gente deveria ter isso como visão, como pátria, né? E essa visão eu acho que é muito importante. Agora, entendendo um pouco mais do Fernando Torelli, indivíduo. O que você faz quando não está fazendo gestão hospitalar? Você tem algum hobby? O que você gosta? O que você faz? Primeiro que depois que inventaram o celular... você não tem mais paz. Você tem uma certa dificuldade, né? Mas eu tenho várias outras coisas que eu faço, né? Por exemplo, eu peguei toda a minha formação e gravei cursos numa plataforma digital que eu tento usar esses cursos para apoiar a qualificação de novas lideranças na área da saúde, né? Eu também criei uma associação sem fins lucrativos que nós realizamos consultoria gratuita para hospitais públicos. Que bacana. Então, hoje, todas as santas casas do estado de São Paulo, nós temos uma capacitação executiva com mais de 1.500 pessoas, onde a gente leva o CEO do Einstein, a diretora assistencial do Círio, da Rede D'Or, para capacitar. Então eu tenho um trabalho voluntário muito forte. Que bacana. E que para mim... E quando eu desligo, né, principalmente no final de semana,
Quando o pronto-socorro do HCor não te liga. Não, mas eu gosto muito de leitura, né? Eu decidi, eu tenho uma meta esse ano de ler 25 livros de liderança. Puxa, que legal. Porque eu acho que assim, tem muita coisa mudando e a gente está vivendo daquilo que a gente aprendeu, que já não serve mais para nada, né? A não ser para nos dar experiência. Eu gosto muito de estar com a minha família, gosto de futebol, né? Infelizmente não jogar futebol, mas acompanhar futebol. Sempre que posso, as minhas idas a Porto Alegre estão de acordo com o calendário dos jogos do Grêmio. Isso, né? Aí. Então, assim, eu sou, e toda a minha família é fanática. Fanática de quando o Grêmio jogou a final do Campeonato Mundial em Dubai com o Real Madrid. Eu peguei minha esposa e meus 2 filhos para fazer um bate-volta de Dubai. Olha, né? Rapaz, que sensacional. Foi ver aquele golaço do Renato Gaúcho. Então, a vida... eu acho que cada vez nós temos menos tempo para fazer isso, né? Sim. E gosto de uma coisa que eu aprendi aqui em São Paulo, que é sentar numa padaria e ficar sem fazer nada. Né? Não, isso é gostoso, esse é o hobby do paulista que lá no sul não tem, porque lá no sul é muito frio, é muito quente, então não vai dar para padaria. Aqui não, aqui você fica, né, e fica conversando, fica tomando café. Então eu acho que encontrar momentos de relaxamentos é fundamental para nossa saúde mental, né? E também viver e apoiar o desenvolvimento dos filhos, né? O meu filho hoje é diretor executivo de uma health tech que eu apoio todos os dias, uma health tech que faz gestão de compras para hospitais. Então, que bacana. Então a vida é muito intensa, né? Cada vez mais tem surgido convites para fazer mentorias de jovens executivos, participar de conselhos. Então, a minha transição de carreira é exatamente para essa área de educação e formação executiva. Claro que uma pessoa submetida a tanta pressão como você precisa ter um casamento estável. Sim. Fala um pouco para nós como é que é a tua vida familiar. Você falou que tem um filho, sua esposa... Minha esposa é enfermeira. Olha que legal. Sou casado há 35 anos. Puxa, que bacana. Né? Tenho uma filha, Gabriela, né? E um filho, Marco. Bom, com esse nome tem que dar certo. Não tem como dar errado. Né? Deixa eu puxar a brasa para mim. Temos 2 cachorros, né? Um bulldog francês, e a gente trouxe lá da enchente do Rio Grande do Sul um caramelo, um vira-lata. Que delícia. Então a gente conseguiu trazer de lá, porque os cachorros estavam... Adotamos um filhotinho desse tamanho, assim, uma coisa querida, e hoje ele está desse tamanho. Assim. É muito legal, né? Mas que obviamente a vida da gente, quando no final do ano, no Natal, eu sempre tiro férias e vou pro sul, né? Só que meus cachorros não podem viajar de avião. Né? Então 20 horas dirigindo até Porto Alegre para levar os cachorros, poder levar os cachorros para as férias, né? Então é uma vida, eu acho que a estabilidade da família, sim, né? Ela dá a condição da gente poder focar no trabalho, focar nas coisas que a gente gosta de fazer, né? E sabendo que chegando em casa a gente tem um porto seguro e um ambiente de proteção, um ambiente de carinho, né? Porque a vida tá complicada, né? Tá complicada. Sim. Então, se tu botar mais complicação na vida... Fica inviável, né? Fica inviável. Eu conversando com o professor Enio, que nós estávamos falando, o professor Enio, você conhece do HCor, é um dos ícones da cirurgia cardíaca, a gente estava justamente falando isso, e eu tenho um hábito, que é estudar a biografia dos cirurgiões cardíacos. Sim. E isso tornou-se Então eu sempre vou ler para saber como é que foi a vida do Cooley, do DeBake, do Lillehei, enfim, dos grandes ícones. E você percebe que alguns nomes na cirurgia cardíaca, às vezes uma tomada de decisão errada definiu um caminho, sim, totalmente... Né, eu até comentei com o professor Enio, o primeiro cara a operar um CIA foi com circulação extracorpórea foi o Dennis. O Lewis fez com pinçamento das cavas. O primeiro foi o Dennis. Não deu certo. Ele acabou deixando o projeto, depois surgiu aquele fenômeno Lillehei e pegou tudo. Então, às vezes, uma decisão, ele mudou. Ele saiu de uma universidade e foi para outra. E uma mudança impactou completamente. Hoje todo mundo lembra do Gibbon, que fechou o primeiro CIA, e pouca gente lembra do Dennis.
Então, assim, a gente vê a importância, muitas vezes, da tomada de decisão e da estabilidade do indivíduo na tomada de decisão. Para você que toma decisões que impactam muito, que impactam todo um complexo inteiro, eu imagino que a estabilidade seja importantíssima e que a vida familiar, evidentemente, tem que estar muito, muito bem estruturada, porque, obviamente, um homem de tomada de decisão precisa estar... Eu adoro a rotina. Eu também. Eu adoro a rotina. As pessoas dizem, a rotina é ruim. Eu quero a minha rotina. Você sabe que eu sou uma pessoa de hábitos. Então, assim, é aquilo... E quando sai da rotina, então, às vezes, chega o absurdo de... Quando tem um feriado no meio da semana, é aquela semana que você não faz nada antes, não faz nada depois. Então, eu falo assim, gente, mas por que pôs esse feriado hoje? Por que não deixa trabalhar dentro da rotina? As pessoas falam, esse cara é normal? Então a gente enfrenta essas situações, né, Torelli? Eu acho que a rotina é importante na vida do profissional porque ela te permite uma programação, né? Quem são os seus ídolos? Com certeza, você já passou por muitas instituições. Você deve ter ídolos que te inspiraram nessa trajetória. Cita alguns pra gente. Eu tenho Quando eu comecei a minha carreira lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nós tínhamos um presidente, Dr. Carlos César Silva de Albuquerque, que dizia o seguinte: esse hospital é SUS, mas ele tem que ser melhor e mais bonito que qualquer outro hospital privado. Porque não é porque a pessoa não tem condições de ter um plano de saúde que tem que ir num lugar que não é bem cuidado. Isso definiu um padrão para o hospital, definiu um padrão das pessoas que trabalham nesse hospital e forjou toda a minha formação. Então, quando eu estava no Moinhos de Vento, a gente construiu um hospital do SUS, pela filantropia do hospital, que é o único hospital do Brasil que tem ar-condicionado central em todo o hospital, inclusive nos corredores. E tem câmera eletrônica e tem equipamento bom na UTI. Porque mas isso vem do Dr. Albuquerque, da maneira como ele exigia que não é o fato de ser para o SUS que tem que ser menos, né? E no Hospital de Clínicas, né, o adjunto, o vice-presidente do Dr. Albuquerque era o Alceu Alves da Silva, que é meu amigo até hoje, e que eu tinha 22, 23 anos, né? E eu tinha muita vontade, mas tinha, obviamente, as dificuldades da idade, né? E ele me convidou para ser o assessor do vice-presidente. E eu passei a ter uma responsabilidade, uma importância na instituição, então eu tive que amadurecer muito rápido. Né? E eu cometia erros. E quando eu cometia erros, eu era chamado com a visão educativa do erro, do que eu tinha que melhorar, e nunca com a visão da crítica. Né? Isso me fez um executivo com uma boa autoestima, né? Sabendo que eu vou errar hoje, vou acertar amanhã e está tudo certo. Né? E eles forjaram a minha formação como executivo. Né? Depois, quando eu fui para o Moinhos, nós tínhamos um chefe, o Dr. João Polanzik, que ele dizia o seguinte: você tem que ter fidelidade ao método. Não mude todos os dias o seu jeito de fazer. Invista no método. Né? E eu trago isso até hoje na minha visão de gestão. Né? Então, são pessoas que me ajudaram a me formar. Né? E ajudaram a me formar profissionalmente, né? Como pessoa, as pessoas que me criaram, a minha família, né? Que eu acho que todo mundo que não nasceu com todos os bens, né? E que teve que ter pessoas guerreiras para nos dar a formação. Então, são pessoas que, para mim, eu sou o que as oportunidades que essas pessoas me deram, que abdicaram de coisas para elas, coisas para mim, como minha avó, minha mãe, que são pessoas que foram fundamentais na minha formação. Né? E agora, nesse momento de vida, meus filhos, né? Porque a gente vive para eles. Né? Sim. E se eles estão bem, eu estou bem. Né? E se eles... Então, a gente tem que olhar para eles não como ser ídolos deles, né? E sim como servir a eles para que eles possam ter apoio, né? Nesse momento importante da vida. Né? Você conviveu com grandes médicos nessas instituições. Sim. Que médicos te impactaram? Que você olhou e falou: olha, eu conheço muitos médicos. Você mesmo me disse que é um gestor, um administrador que ouve médicos.
Sim. Então você conversou com muitos médicos. Sim. Quais médicos que você conversou que você diria esse cara é fora da curva? Eu acho que assim, eu vou trazer um exemplo recente. Tá bom. Né? Vamos lá. Quando você chega em São Paulo, você escuta nomes. Sim. Né? Então você escuta o nome do Dr. Calil, né? Dr. Fábio Jatene, e que são referências nacionais e internacionais. Quando eu conheci o Dr. Fábio Jatene, eu conheci primeiro uma pessoa generosa, disponível, preocupada, ele é um cara fantástico, atenciosa e um excelente, magnífico profissional médico. Sim. Né? Então, para mim, o Dr. Fábio Jatene, ele representa a essência de uma liderança médica e de um profissional totalmente diferenciado. Né? Porque ele tinha tudo para ser uma estrela, um astro distante, né? E ele talvez seja das pessoas mais próximas e generosas para conversar, né? Porque ele demonstra o interesse genuíno em querer ajudar você. Então eu citaria o Dr. Fábio Jatene como essa referência. Para nós na gestão, fale meu nome, nome do Dr. Gabriel, superintendente médico, nome da Ana, superintendente assistencial. É muito bom saber que tem um médico como o Dr. Fábio Jatene, porque quando nós temos dificuldades, ele nos apoia. Né? E não nos apoia dizendo o que nós queremos ouvir, e sim nos ajudando a entender melhor o problema e nos apoiando na qualificação das nossas decisões. Você sabe que ele esteve aqui conosco e realmente ele é um astro, mas que está próximo. Ele é um cara acessível, um cara bacana, sim, bom de conversar. A conversa com ele flui, você fica horas conversando com ele, você nem percebe que as horas passaram. E uma coisa que me marcou muito na conversa com ele foi a preocupação dele com o trauma psicológico que a cirurgia causa no paciente. E eu guardei uma frase que ele dizia, que era uma frase do pai dele, que ele dizia que o antídoto contra o medo não é a coragem, o antídoto contra o medo é a fé. E é bacana isso, né? Porque ele estava preocupado em conversar com o paciente e saber quanto que aquilo tinha impactado o paciente psicologicamente e a família do paciente. Eu achei isso muito bacana. Torélio, quanto ainda tem do Dr. Adib no HCOR? Eu acho que o Dr. Adib, ele é a essência da formação de boa parte dos nossos profissionais. Ele é citado todos os dias em todas as reuniões. Né? Impressionante. Lá tem o Dr. Fábio Jatene, o Dr. Marcelo Jatene, a Dr. Ieda Jatene. E em todas as oportunidades, alguém lembra uma passagem do Dr. Adib. Então, esse jeito do HCOR de querer fazer o certo, ele não se deve à gestão A, gestão B. Ele se deve a uma história que foi forjada com a liderança do Dr. Adib Jatene, né? E o que significa que ele está vivo todos os dias dentro de todos os processos de tomada de decisão do HCOR. Muito interessante. Querido Fernando Torelli, eu devo dizer para você que eu me sinto muito honrado com a tua presença aqui. Nosso papo está maravilhoso. E estamos encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que pensam em trabalhar com gestão de hospitais. Sim. Porque, sabidamente, você é um ícone dessa área. Futuro ministro da Saúde, escreve o que eu estou te falando. Amigo. E eu diria... O que você diria para aquela pessoa que nos ouve, que pensa em trabalhar com a gestão em saúde? Primeiro, tente entender o que é trabalhar em saúde. Quem trabalha em saúde trabalha com o patrimônio, com o bem mais precioso, que é a vida. No hospital tem vida, tem dor, tem morte. Se você entender o que é trabalhar em saúde, você acorda todo dia motivado. Você não precisa um líder lhe elogiando. Você trabalha porque você sabe que você está ajudando aquela criança que está fazendo tratamento oncológico, aquele idoso que a família toda ama e que está num momento difícil de vida, e você vai ver que as suas dificuldades do dia a dia são muito pequenas perto disso, né? Então, tente entender isso, mas viver isso, sentir isso, né? Se você não sente isso, vá fabricar cerveja, vá vender carro. Faça outra coisa, né? Mas não vá trabalhar em hospital, né? Tá. Então, entenda a essência do nosso negócio. Entende que nós temos que ser altamente uma expertise fantástica,
mas que é gente cuidando de gente, é ser humano cuidando de ser humano, né? E que quem trabalha no hospital ele tem que ser tecnicamente perfeito, mas tem que ser um ser humano acolhedor, carinhoso, empático, porque as pessoas no hospital elas não querem só o remédio ou só a cirurgia. Um olhar, um toque, uma palavra fazem muita diferença em todo o processo. Então que as pessoas entendam isso, né? Gestão é a arte de desagradar. Você tem que tomar decisões. Essa frase. Você não vai agradar todo mundo, né? Você tem que estar preparado para sair na hora que tem que sair. Você não deve se perpetuar num cargo muito tempo, né? Você tem que ter sempre a alma do estagiário querendo fazer diferente, né? E trabalhar em gestão em hospital, para mim é a coisa mais maravilhosa que tem, porque se eu consigo ser eficiente no meu escritório, né, eu consigo ajudar o doente lá na ponta. Durante a pandemia disseram para mim assim: Torelli, tu como CEO, por que não faz home office, né? Não fica em casa para não correr o risco de pegar Covid, né? Eu disse, gente, se eu que trabalho nessa sala, com ar-condicionado, cafeteira, ambiente bacana, tô com medo de pegar Covid e não venho, qual a imagem para o técnico de enfermagem, para o médico que está na UTI de Covid? Né? Exatamente. Então a gente tem que entender que quem trabalha em gestão e saúde, ele não é um ser perfeito, ele tem um monte de problemas, mas ele tem que ser o exemplo, né? E tem que estar um passo à frente da equipe quando tiver problema, para poder dar significado a todos. É o general da tropa, né? Você não pode sair da linha de frente, né? Muito bem, estivemos aqui com o Fernando Torelli, CEO do HCor. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. O Saúde em Pauta é isso aí, é o nosso recado semanal para você com a saúde. Nós nos vemos no próximo programa.